E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse? Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Então, mais uma vez, se apresenta para nós, com clareza, aquilo que vem a ser a fé cristã. A fé cristã é uma visão do sentido da vida, uma visão do sentido do universo, o porquê nós nascemos e qual a finalidade de uma vida humana. Se não entrar nesse aspecto, se a gente criar uma religiosidade simplesmente para receber favores, aí nós temos uma fé comum a todos os povos, até do Antigo Testamento. Ele tinha os deuses aos quais eles pediam favores. Até os exércitos, antes de fazer as guerras, consultavam os deuses para ver se era favorável. Se não fosse favorável, eles nem começavam a guerra. Entendeu? Então, veja bem, esta é aquilo que se chama de fé igualitária. O ser humano, na sua fraqueza, precisa de proteção, não é? Como é que funciona o dízimo? Se você der 10, como é que funciona, Marcelo? Se você dá 10, recebe 100 de Deus. Não é esta a psicologia do dízimo? Então, é um puro comércio. Toma lá da cá. Exato. Toma lá e dá cá. Esse está no espírito miserável de nós, criaturas humanas. E foi criado por humanos. Nós criamos esses, vamos ser caminhos, não vamos ser até nem com maldade, mas como autodefesa da nossa fragilidade, da nossa fraqueza. Então não é que a gente quer condenar estas coisas, não cabe, tanto quem quer, cada um leva a sua vida como quer. Mas o problema é que no anúncio da vida cristã, da fé cristã, é um anúncio, claro, é a pessoa de Jesus Cristo. Então, esta pessoa de Jesus Cristo, o que é? Então, medite os evangelhos. São João, quando ele termina o evangelho dele, ele fala assim: teria muitas coisas que ele fez durante a vida aqui na terra que nós poderíamos contar, que tem exagerado. Nem todos os livros do mundo daria para contar. Mas nós escrevemos essas pequenas, poucas coisas, para que acrediteis que Ele é Deus. Que aquele homem, o carpinteiro, é Deus. E o que veio fazer Deus sobre a terra? Esse é o problema. A gente fala, veio salvar o mundo. Mas como é que você salva o mundo? Ah, porque ele morreu na cruz, pagou os pecados do mundo? Não é assim, não. Na medicina não funciona assim.
Na medicina funciona com remédios ou com cirurgias, não é? Se você tem uma doença, você tem que fazer uma cirurgia para arrancar aquela doença de dentro do corpo. Aquele veneno que está te matando. Se você tiver um vírus que está te prejudicando, você tem que tomar os antibióticos para que mate. Uma coisa muito simples. E aqui exatamente se trata de vida. Se trata de vida, não de favores. Dá para entender um pouquinho? São duas dimensões totalmente diferentes. Procurar Deus para conseguir favores, está certo, tem momentos na vida, meu Deus me acude, tá bom, é um momento, mas não o constante da nossa fé. Então tem uma clareza, onde começa a entrar em crise, se eu acredito ou não acredito nestas coisas. A minha fé começa a ter aquela fé muito segura, de muita gente, eu tenho muita fé. Posso continuar a frase? Ou vocês já entendem? Como é que o povo fala? Eu tenho muita fé, porque tudo que eu peço, Deus me dá, não é? Não é assim que o povo fala? Não é assim? Essa aqui não é fé. É crença. Crença é uma coisa que pode ser até uma coisa psicológica. Entendeu? Aí os ateus faz a festa em cima da gente. Religiosidade estúpida, cretina, Freud explica, e por diante, todas essas coisas. Não é bem assim, não. Não é bem assim. Porque a fé é na pessoa de Jesus Cristo. Então, o que ele veio fazer ao mundo? Então, rapidamente a história. No princípio era o Verbo, no princípio era Deus. Se admitimos, onde até o Einstein, vendo as regras do universo, deve existir alguém que coordenou tudo bem. Tudo bem. Até a ciência admite isso. Compreende? Mas não resolve nada. Eu acho uma estupidez. Estava lendo lá que veio o cardeal, é muito culto, tudo bem, conheço, ouvi falar dele. Diálogo, é um cientista brasileiro na Folha, eu li que ele foi escutar, o diálogo entre a religião e a ciência. Não existe nem briga, nem diálogo, gente, entre religião e fé. Entre ciência e fé. Não existe. É só se alguém fosse tão cretino que quer confundir a fé com a ciência. A ciência é muito simples, gente. Quando Deus entregou o universo ao homem, possuiu o homem, cultivai-o, lhe deu um conhecimento. Na Bíblia está aquela frase belíssima. Deus apresentou todos os seres a Adão, e ele colocou o nome a cada ser. Quer dizer, para colocar o nome, você tem que conhecer se é cachorro, se é gato, se é elefante. Entendeu? Quer dizer, ele dá a ciência é o conhecimento das coisas que Deus criou. Não tem nada de proibido na ciência. O homem tem que desenvolver a sua inteligência, estudando todas as regras. É maravilhoso. E quanto mais você admira, quanto mais você vê, mais louva quem criou tudo aquilo. É quem colocou aquelas leis maravilhosas de vida dentro. Mas no Evangelho é diferente. Ele fala, no princípio era o Verbo. O Verbo estava junto de Deus. O Verbo seria o Logos, o saber íntimo das coisas. E o Verbo era Deus. E este Verbo, que é o princípio de todas as coisas, já se admite que alguém criou o universo.
como criou. Cabe agora à ciência descobrir. Maravilhoso. Se descobrir como o criou. E quais foram as leis que colocou para o desenvolvimento da vida. Porque, veja bem, gente, também a nossa vida começa com 2 sementinhas, ele vai se desenvolvendo. Então, não é proibido fazer um retrocesso até o começo da nossa existência. Isso não é proibido por religião nenhuma, só se for uma religião estúpida, que não é religião. Compreende? Então, o universo, este verbo, aí que vem o momento histórico, se fez carne, se fez criatura humana. E ele habitou entre nós. Aí a pergunta, o que Deus veio fazer sobre a terra? Comunicar a si mesmo à humanidade. Isto ele veio fazer. Então nós podemos agir com nossas forças humanas, mesmo que não haja, gente, mesmo que não houvesse sobre a terra nenhum pecado, eu digo, que tudo funcionasse perfeitamente, brincando que não tenha mensalão, que não tenha isso, que não tenha nada, que tudo onde você fala te atende de maneira maravilhosa, não seria resolvido o problema da humanidade. Mesmo vou falar uma coisa que para vocês é absurdo, mas eu estou testemunhando. Mesmo que não tivesse a morte física sobre a terra, nada seria resolvido. Gente, é grande a nossa fé cristã. Por quê? Porque Deus quis habitar com os homens, quis habitar dentro do homem. Ele, vida, se comunicar conosco, que recebemos a vida. Vocês meditaram? Eu medito muitas vezes, sentado aqui, rezo, e fico meditando. O que é a minha vida biológica? Vocês meditaram alguma vez? Antes de serem gerados no ventre? Não, medite. Vocês tinham a possibilidade, eu tinha a possibilidade de ser gerado por mim mesmo? Então, gente, é o primeiro ato de humildade. Nunca meditaram isso? Gente, meditem. Todos nós, vocês que têm filhos, nós fomos filhos também. Nós não tínhamos possibilidade nenhuma de sermos gerados. Alguém que tinha uma vida biológica nos transmitiu essa vida de graça. Não somente cuidou desta vida para que chegássemos ao total desenvolvimento físico, psíquico, afetivo, cultural, gente. É complicado meditar isto. É a vida. E isto veio fazer Deus sobre a terra. Veio nos gerar a vida divina. Nós recebemos uma vida biológica. Ele veio nos dar uma vida divina. A sua própria vida. Que nós não teríamos poder nenhum de gerar. Por isso que é possível para todos. Aqui não se trata de analisar se eu sou pecador, se não sou pecador. Mas pecador daquele que não é, não pode ser.
Se biologicamente eu não era, me deram uma vida, então para eu conseguir esta vida de Deus, não preciso ter nada. Não preciso ter nada. É de graça. Por isso que nós chamamos graça. É de graça. Como a nossa vida, insisto, desculpe a chatice de repetir, como a nossa vida biológica foi de graça. Nós não tínhamos nada. Alguém de vocês vai tomar carta, seus pais, olha, me faça nascer. Me gere. Eu quero nascer também no tal país. Eu quero nascer. Hein? Alguém mandou uma carta. Parece piada, mas é real. Agora, se ele veio para dar a vida, e ele mesmo que falou o porquê veio ao mundo, não veio para dar favores, que repito, até aquilo ele dá. Quem mais do que eu posso testemunhar materialmente nas obras que a gente fez, ou como ele entrou com aquelas coisas que a gente chama de milagres, não é? Acho que ninguém entre vocês, mais do que eu, pode testemunhar isso. Até no sentido biológico de me salvar da morte e aí por diante. Mas não é para isto que ele veio. Ele veio para dar a sua vida. E o que ele quer em troca? Que nós acreditemos nele e que ele veio nos dar esta vida que vale mais do que todos os tesouros da terra. Porque, voltando ao exemplo da vida biológica, quando você está doente, não vale mais a roupa, não vale mais a casa, não vale mais a comida, não vale mais os títulos que você tem. O que vale é o remédio para você salvar a vida. Então, se nós começarmos a entender a vida de Cristo nesse sentido, só existe um. Nos outros movimentos religiosos, porque agora se fala tanto de ecumenismo, gente, não é bem assim não a coisa. Não é bem assim. O respeito. Imagina, eu falo até, posso falar de boca cheia, porque eu falo até os pais não obrigar os filhos a irem na igreja. Então, respeito à liberdade. Os tempos que eu ficava na minha família, quando era o domingo, nunca falei a ninguém, minhas irmãs, meus irmãos, outras, tem que ir à missa aos domingos. Nunca. Simplesmente falava, estou indo na igreja, estou indo rezar a missa, estou indo rezar. Mas nunca. Porque a fé é algo pessoal. Agora, dizer que tudo é igual, gente, não. Não. Porque existe um fato. O Deus se encarna, se encaixa no homem. Isto tem uma pessoa que viveu sobre a terra, isto. Por isso que os judeus rejeitaram. A última condenação dele foi, mas fala claramente, se você é o Messias, se você é filho de Deus, eu sou. E vocês vão ver eu voltar como Senhor do Universo, porque eu sou o Senhor do Universo. Ele nunca negou. Quando ele lavou os pés aos discípulos, falou, se eu que sou o Senhor, lavo os pés, também vocês têm que lavar. Entendeu? Aí muda totalmente, não são mais os preceitos, não são mais os mandamentos, mas é uma comunhão de vida que é em Cristo. Aí não somos nós que vivemos, é Ele que habita em nós, que vive por nós. E Ele que habita em nós, que ressuscita por nós. É uma semente de vida eterna.
Por isso que existirá a ressurreição. Porque temos semente, algo de vida eterna. E São Paulo, isso porque o Evangelho de hoje, ele fala claramente o que vai ser o mundo futuro, porque nós caminhamos para o mundo futuro. E porque também nesta pessoa, em Cristo, está toda a história da humanidade. O mundo, por Deus, se quisermos ir agora na mente de Deus, foi criado em Cristo, porque tudo foi feito por Ele. Mas também está escrito que tudo foi feito para Ele. Então, enquanto eu considero a minha vida, o que foi? Ela também foi feita para Ele. Eu posso não aceitar. Ótimo. Se Ele é a vida, o que existe fora da vida? O que é fora da vida? O que existe? A morte. Então muda todo o conceito de paraíso e de inferno. É um jogo entre vida e morte. Então não condenação porque me manda para o inferno porque eu aprontei. Todos aprontamos, nascemos pecadores. Vai fazer o quê? Entendeu? É uma escolha tua de escolher a morte fora dele. Por quê? Somente nele está a vida. E mais ainda, meditando um pouquinho os bichos aqui, está vendo? O que dirige todos os animais para se alimentar? Como é que eles sabem o que pode comer, o que não pode comer, e aí por diante, não é? A vida era a luz dos homens. Sabe por que nós fazemos besteiras? Porque não temos a vida de Deus em nós. E confundimos. Como uma criança. Que se você para uma criança, você dá um chocolate ou dá um brinquedo, e dá R$1 milhão, o que ele vai escolher? Ele vai escolher o brinquedo, vai escolher o chocolate, não é? E por isso que nós fazemos besteiras. Por isso que nós nos apegamos a tantas besteiras que pensamos que aquilo é importante para nós. Porque não conhecemos o valor da vida. E se Ele está em nós, Ele nos dá a sabedoria, o valor da vida. E a gente compreende como tudo. Aí que vem, como tudo vale nada diante da vida, que é Ele. E esta vida tem 2 pontos e termina. Uma que São Paulo anunciava, onde teve a briga da primeira leitura lá, que precisava ser circuncidado, ou que precisa fazer tantas regrinhas. Quantas regrinhas religiosas antigamente era que para entrar numa igreja tinha água santa, água benta lá, que precisava pegar água benta e depois fazer não sei quantas abluções, quantas coisas, entendeu? Quantos gestos assim, para ser uma coisas religiosas que não tem nada a ver. Entendeu? Então, o fundamental qual era? Que anunciou São Paulo. Então, eles tinham que fazer a circuncisão, tinham que fazer todas estas coisas como ato religioso, que senão não podia ser cristão. E eles falaram, não tem nada disso. Por quê? Porque exatamente era toda a cultura judaica, etc. Agora, Ele que habita na gente, termina no Apocalipse, não haverá mais templo. Não tinha mais templo. Compreende? Então o templo que não tinha mais, porque Deus era, fecha a porta, vai, deixa ele fora e fecha a porta. Vamos fazer mais simples que não. Fecha a porta. Entendeu? Então, não haverá mais templo, porque Deus será o próprio templo. Deus será o próprio templo.
Não haverá mais necessidade de circuncisão disto e daquilo, porque quem me ama, nós viremos a Ele e nele faremos a nossa morada. E o coração da gente se torna a morada de Deus. O coração da gente se torna a morada de Deus. O que é preciso por nossa parte? Humildade e retidão. Nada mais. Porque se Ele é vida, é Ele que nos dá esta vida. E Ele faz morada. Nesse sentido, cientificamente falando, como medicina, Ele se enxerta dentro da nossa vida e salva assim a nossa vida. É porque Ele é o Salvador. Ele é o Salvador. Mas é preciso este enxerto. Compreende? E como nós podemos ser enxertados nele? Quando meditamos exatamente a cruz, para terminar esta visão assim sobre a vida, naquele instante, sou eu que estou nele, porque Ele, enxertando em nós, de volta o que Ele recebe? Os nossos males. Este é o grande mistério da cruz. Que se aquela cirurgia que chamamos de cruz, e que Ele escolheu livremente, e que eu sinto muitíssimo, não muito, quando se declara que se foram os judeus ou se foram os romanos que condenaram injustamente a Cristo, nem os judeus nem os romanos foram instrumentos. Por instrumentos. Ninguém me tira a vida. Eu tenho o poder de dar e de retomar a minha vida quando eu quero. O Filho do Homem agora vai a Jerusalém. Ele vai pego, vai ser esbofeteado, vai ser crucificado, mas ele vai ressuscitar no terceiro dia. Mais livre do que isso, gente? Para que entrar no sistema político até que entre depois no sistema religioso que não tem nada a ver? Nada a ver. Mas porque nós, humanos, queremos resolver tudo com a política e nada com a verdade, com a realidade. E até a nossa maneira religiosa de ver as coisas vai. Aí termina esta cirurgia. Com esta cirurgia se enxerta Deus na humanidade, se enxerta a humanidade em Deus, coisa que não poderia acontecer se Ele não se fizesse homem. Esta é a realidade, porque Deus se fez homem. Não poderia acontecer isto se Ele não se fizesse homem. Onde vocês podem compreender a relatividade de todas as outras buscas religiosas. Que vai tudo parar nesta história. E Ele aí injeta a vida onde havia morte. Injeta a vida, vou usar outra palavra, onde havia a não vida. Terminando como nossos pais injetaram a vida onde não havia a não vida, e nós somos vivos. Por obra desta realidade de vida que foi semeada.